Efésios capítulo 4, versículos 13 e 14. Efésios 4, 13 e 14, diz assim a palavra de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A carta de Paulo aos Efésios, ela é amplamente usada, principalmente para tratarmos de assuntos soteriológicos, acerca da obra da salvação. É uma epístola que possui uma riqueza doutrinária e teológica muito profunda, e todos nós que nos dedicamos a falar sobre os mistérios da obra da salvação, geralmente recorremos à carta de Paulo aos Efésios. A igreja estava situada nessa província romana, a igreja de Éfeso, tinha que lidar com muitas questões conflitantes, a saber, principalmente, o culto pagão à deusa Diana, cujo templo suntuoso e esplêndido estava situada na cidade de Éfeso, que era uma importante província romana. E, além da idolatria, a igreja em Éfeso tinha que lidar com o ensino dos falsos mestres, que era um dos grandes problemas no primeiro século que a igreja deveria enfrentar. Tendo em vista tudo isso, a carta de Paulo aos Efésios possui no seu conteúdo duas questões que são sumariamente importantes para a vida cristã. A primeira questão é a questão da ortodoxia. Paulo sempre foi um defensor da doutrina e sempre tratou de ensinar aos seus leitores, aos seus ouvintes, à igreja, de que não existe cristianismo sem doutrina. Embora vivamos em uma época que o ensino das Escrituras é tão vilipendiado, tão desprezado por parte de muitos cristãos, e eu digo isso que estamos vivendo, porém, isso sempre foi um desafio na igreja, na história da igreja, porque em diversas fases da igreja, o desprezo pelo conhecimento foi uma barreira a ser vencida. Nós podemos falar aqui sobre a Idade Média, em que 90% das homilias pregadas pelos padres não passavam de trechos e reproduções escritas por outros homens e por homens que às vezes não tinham nenhum comprometimento real com as Escrituras, como palavra de Deus. Da mesma forma, no século XVII, o movimento pietista, vendo o estado em que a igreja se encontrava, olhava para ministros não comprometidos, para um cristianismo superficial, fraco e frio, e eles então resolveram criar um movimento que não era tão voltado para o ensino acadêmico e teológico, e sim apenas para a vida de experiências sobrenaturais. Aqui no Brasil não foi diferente. Com a ascensão do pentecostalismo, muitos irmãos leigos assumiram a direção da igreja, das suas igrejas, e por terem uma pegada muito forte na questão da oração, da consagração, muitos equivocadamente, não todos, entendiam que estudar poderia fazer muitos cristãos naufragarem na fé. Muitas vezes, em minha adolescência, eu ouvia de muitos irmãos piedosos de que a teologia esfriaria o fervor espiritual na minha vida. Me recordo uma ocasião, quando disse para um senhor, um presbítero, o meu desejo, ainda na adolescência, de estudar teologia, porque Deus havia me chamado para pregar, e eu ouvi a seguinte palavra daquele irmão: você já prega, você é um jovem cheio do Espírito Santo. Se você orar e jejuar, Deus irá abrir a sua mente e você vai pregar com propriedade sem precisar de se ocupar com essas coisas. A teologia vai esfriar você. Não somente eu, como muitos colegas também da época, ouvíamos as mesmas histórias. E isso é algo que não condiz com o ensino bíblico concernente ao estudo da palavra de Deus, porque estudar as Escrituras sempre foi um sinal de autêntica espiritualidade. E estudar a sua teologia também é fruto de desejo de conhecer a Deus com maior profundidade por meio das verdades reveladas no Santo Livro.
Então, a carta aos Efésios trata, em primeiro lugar, nos primeiros 3 capítulos, sobre a ortodoxia. Como é que a igreja precisaria se portar diante da doutrina. A segunda parte, a partir do capítulo 4, 3 e 4, e 5 e 6, encerrando com o capítulo 6, Paulo está tratando acerca da ortopraxia. Está tratando exatamente dessa questão de que, como igreja, precisamos ser práticos em nossa teologia. Não podemos admitir apenas uma fé no sentido filosófico. Não podemos apenas viver a realidade cristã no sentido abstrato, mas devemos pôr em prática aquilo que aprendemos com veemência, cuidado e profundo desejo no coração. Quando olhamos para esse texto, observamos que o apóstolo Paulo está tratando exatamente sobre uma das questões fundamentais acerca da prática de vida cristã, que é a ortopraxia, a obediência e a prática da doutrina, tratando acerca da unidade da igreja, acerca da unidade da fé. E é isso que Paulo trata aqui neste capítulo, deixando bem claro que existia uma verdade a ser defendida, que existia a necessidade da igreja estar unida sob uma única fé, uma única teologia, um único batismo, uma única doutrina. Quando digo teologia, me refiro nos aspectos centrais da doutrina. Nos periféricos, nós sabemos que sempre haverão divergências. Então, a unidade da fé não é apenas a unidade de crer em princípios que a fé cristã ensina, mas crer de maneira unânime nas questões fundamentais. Então, é verdade. Não é possível ser cristão autêntico e fazer parte da unidade da fé rejeitando doutrinas fundamentais, rejeitando doutrinas que não podem ser rejeitadas. Eu posso divergir contra muitas pessoas acerca do estilo de culto, eu posso divergir acerca das manifestações dos dons espirituais, eu posso divergir acerca de aspectos da escatologia, mas eu não posso divergir no que diz respeito ao fato de que Cristo virá, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, encarnou-se por meio de uma virgem, ressuscitou ao 3º dia e voltará um dia em glória. Eu não posso divergir disso. As doutrinas fundamentais estão expressas no credo apostólico e são elas que unificam os cristãos no conceito de unidade da fé. Então Paulo trata exatamente sobre isso no capítulo 4. Ele fala sobre a necessidade da igreja ser unida, de estar trabalhando em conjunto, exercendo o seu papel debaixo do ensino apostólico. E aí, Paulo vai falar acerca de uma só fé, um só Deus e um só batismo. E aqui Paulo não está tratando de fórmulas batismais, mas do batismo no Espírito Santo, a imersão do crente no Espírito de Deus, nas verdades do Evangelho, transformando-o e fazendo dele uma criatura regenerada, filho de Deus. Então, depois de Paulo tratar acerca disso tudo, chegando nos 2 versículos que nós lemos, sobre os quais queremos meditar, nós encontramos algumas verdades que são fundamentais para vivermos uma experiência de maturidade com Deus no seu reino. Observe comigo que no versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer que todas essas bênçãos da doutrina verdadeira, da revelação de Deus por meio da Escritura, da unidade pelo Espírito Santo na fé autêntica, dando à sua igreja homens capacitados a ensiná-la, a pregarem a sua palavra, a ensinarem a sua palavra, nos levam a chegarmos à unidade da fé, a sermos um, a buscarmos estar unidos verdadeiramente pela fé que abraçamos. E essa unidade da fé nos leva ao pleno conhecimento do Filho de Deus, sabermos quem Cristo é, tendo nas verdades acerca de Cristo a nossa maior expectativa.
Mas o que me chama a atenção está na última parte do versículo, quando diz respeito a chegarmos à estatura da plenitude de Cristo. O que é maturidade e o que foi maturidade na mente de Paulo e o que é maturidade para a igreja? É termos Cristo como nosso alvo, é termos Cristo como o nosso maior exemplo. A coisa mais fútil, a palavra mais fútil que eu escuto de muitas pessoas é essa comparação que muitos querem fazer de cristãos com outros cristãos, aonde nós vivemos quase que numa busca frenética em observar os outros, para que por meio do erro dos outros possamos justificar os nossos. Pastor fulano de tal fez isso, então eu também posso fazer. O pastor fulano de tal, ele faz isso, ele fala isso, então eu posso segui-lo. A sua medida, o padrão, a moral canônica vem de Cristo. Cristo é de fato a vara de medir e o padrão de Deus para o homem. Então nós devemos procurar andar nas pisadas de Jesus, porque Ele é o exemplo. Ele é a expressão máxima do que seria esse padrão de Deus. Então o pleno conhecimento, a estatura da plenitude de Cristo é ter Cristo como seu exemplo. O termo aqui, plenitude, pleromatos, no texto grego, é a palavra que se origina no termo pleroma, que quer dizer encher completamente, estar totalmente preenchido de Cristo. De fato, Cristo em nós é a esperança da glória. Então, a unidade no Espírito Santo, que nos leva à maturidade cristã, nos leva à estatura de Cristo, nos leva a ter Cristo como exemplo, a mirarmos em Cristo o nosso coração e a nossa vida. E aí, ao olharmos para o texto, continuamos lendo, por que nós devemos ter o desejo de ser igual a Cristo, ter Cristo como nosso exemplo e procurarmos de Cristo nos encher, para que não sejamos mais como meninos. A palavra aqui, meninos agitados, o termo grego klissonizomai, significa ser jogado pelas ondas de um lado para o outro. Agitado aqui quer dizer isso. Ser jogado pelas ondas é como alguém que é pego e jogado de um lado para o outro, é como alguém que está no meio de uma tempestade, sendo açoitado pelas ondas, sem a condição de tomar o leme da sua vida, sem nenhuma direção, sem nenhum norte. Então, quais são as verdades que esse texto aqui tem a nos ensinar, e principalmente dos versículos que nós lemos? Primeiro, temos que olhar para esse texto e entendermos que o projeto de Deus é a unidade. Que o projeto de Deus é que sejamos unidos, mas não unidos apenas porque gostamos uns dos outros. Não unidos apenas porque temos objetivos parecidos, mas unidos pela verdade de Deus. A unidade só é possível se for pela verdade. Então, nós não podemos ter unidade com quem prega a doutrina errada, com quem ensina um falso evangelho. Nós não temos unidade com ninguém que distorça a Sagrada Escritura. O texto continua. Com que propósito? Para que nós possamos chegar ao conhecimento do Filho de Deus, para que possamos conhecer a Cristo por meio das verdades reveladas. A nossa doutrina precisa ser autêntica, precisa ser verdadeira. Para que as verdades de Deus possam vir ao nosso coração, entendermos o que Deus deseja para nós, precisamos conhecer as verdades de Deus por meio daquilo que Ele revelou na Sagrada Escritura. Depois o texto continua. Com que objetivo? Terceiro lugar, qual é o objetivo de tudo isso? Da unidade, da doutrina verdadeira, do nosso esforço por estarmos uns com os outros, do nosso empenho de sermos cristãos melhores. Qual é o objetivo disso? Chegarmos à estatura de Cristo. Aí você pergunta, mas é possível chegarmos a essa medida? Paulo não está aqui, por acaso, sendo
exagerado, pegando a medida superlativa de quem Cristo é, para que nós nos assemelhemos a Ele? De forma alguma. Paulo está falando de propósito. Qual é o teu propósito? É parecer-se com Cristo? É chegar até Ele? E aí o texto continua, que chegando nesse pleroma, nessa plenitude de Cristo, chegando nessa máxima expressão de vida, isso nos leva a cada dia mais a firmeza e a segurança, a edificarmos a nossa casa sobre a rocha. E aí o versículo 14 vai dizer, para que nós não sejamos mais meninos, não vamos mais ser vítimas não vamos mais ser vítimas do engano. Maturidade cristã não é uma referência a ser cristãos que não pecam, que não erram. Maturidade cristã não quer dizer que você não vai tropeçar e não vai errar em algum ponto, mas maturidade cristã vai fazer você estar firme, vai fazer você continuar perseverando. Porque é que muitas pessoas, por algum problema pessoal, afastam-se da igreja, afastam-se do evangelho e se entregam totalmente, depois têm vergonha de voltar, porque ainda não chegaram à maturidade de entender que Cristo morreu por eles, sendo eles pecadores. E que por maior pecado que você cometa, sempre haverá perdão para você. E me deixa muito triste saber que em algumas igrejas, em alguns locais, parece que a evangelização é uma cantada mentirosa. Porque o pastor sobe ao púlpito e começa então a fazer aqueles apelos, que eu sou contra que faça, não sou favorável a isso, mas algumas igrejas fazem aqueles apelos e ficam lá, venha pecador, se arrependa do seu pecado, confesse a Cristo, Ele te ama, Ele te compreende. Aí a pessoa vem à igreja, não, Deus me perdoou, aí vem à igreja, se converte, levanta as mãos, se batiza. Ele se batizou, a vida dele de perdão acabou, porque se ele pecar, ele é levado à igreja diante de uma assembleia, é excluído do hall de membros e aqueles irmãos lhe dão as costas. É muito triste, mas em alguns lugares aconteceu isso. Eu já vi muita gente que foi disciplinada por alguma questão moral, aconteceu alguma coisa, e os irmãos viraram as costas para ele. Esse absurdo, infelizmente, acontece. Mas quem é maduro, quando comete um erro desse, sabe muito bem que a disciplina da igreja não é para perdão de pecados, é para testemunho àquela comunidade de que ali a prática do pecado não é tolerada, não é aceita, e sim que aquele membro errou e que será disciplinado e que vai ser restaurado, e que aquilo é só uma questão momentânea, que vai passar e que ele vai continuar ali porque Deus o chamou e ele escolheu para ser seu servo. Mas o imaturo não suporta isso. O imaturo ele logo larga a vida cristã. Nós não seremos mais agitados por ventos de doutrina, não viveremos como um navio em meio à tempestade de ondas turbulentas, porque a falsa doutrina ela é atraente, a falsa doutrina ela é sedutora. Os falsos mestres conseguiram entrar na igreja e seduzirem muitos. Muitos foram seduzidos pelos falsos mestres e até o dia de hoje na igreja muitas pessoas são seduzidas pelos falsos mestres todos os dias. Perceba que a pregação do evangelho é autêntica, pura, simples, fiel ao texto sagrado, com boa exegese, dedicada à hermenêutica, no poder do Espírito Santo, lendo o texto, interpretando, não é tão atraente quanto um showman com roupas coloridas, que sobe ao púlpito com palavras difíceis, gritando e pulando, dizendo que teve alguma revelação especial. Não é tão atraente como os tais. Em muitos locais, em muitas igrejas, se você subir ao púlpito para pregar apenas o que a Bíblia diz e, claro, com devoção, com dedicação, muitas pessoas saem dali dizendo que a pregação não teve poder. Me lembro uma ocasião que preguei num congresso e foram 3 dias de congresso. Eu preguei na sexta, veio um pregador desses, agitador de auditório no sábado e outro no domingo. Aí um amigo meu veio conversar e chegou para mim e disse que uma pessoa comentou com ele assim: na sexta-feira Diego pregou lá no congresso. E aí, como é que foi? Ele leu o texto bíblico lá, explicou, falou sobre o sentido, explicou o que o texto tinha a dizer,
depois orou e terminou a pregação. Agora, no sábado, o pregador não falou muito sobre a Bíblia, não. Leu um versículo lá e disse que tinha uma revelação para trazer e o povo caiu no mistério. É isso que dá convidar presbiteriano para pregar, irmão. É isso que dá convidar reformado para pregar. Você vai ouvir Bíblia, você não vai ouvir historinha, nem pseudo-revelação. Quer convidar um cristão que crê na infalibilidade das Escrituras e crê que a Bíblia é a palavra de Deus totalitária, que fala de maneira plena, apenas com a leitura, você vai ouvir o que a Bíblia tem a dizer. Então nós temos que nos ater a isso. As falsas doutrinas são atraentes, porque inflamam o ego do homem, porque dizem ao homem aquilo que o homem deseja ouvir, porque trazem ao homem a mensagem que o seu coração tem como expectativa. Mas cristãos maduros não querem ser agradados, não estão atrás de seus próprios interesses, mas estão vivendo a unidade da fé pelo Espírito Santo, sabendo que a cada dia eles caminham para a maturidade, que é ter Cristo como seu exemplo. Portanto, olhemos para esse texto e aprendamos que o desejo do nosso coração deve estar voltado para a maturidade na fé. Isso nos trará maior firmeza.